O que é, afinal, a exceção de pré-executividade? Vejam que a exceção de pré-executividade, na verdade, é um meio de defesa, é uma petição que representa uma defesa apresentada pelo executado nos autos da própria execução fiscal. Então, nós temos execução fiscal e nos autos da própria execução fiscal é possível que o executado atravesse uma petição para se defender da cobrança daquela dívida. Então vejam que muitos autores sequer simpatizam ou gostam do nome exceção de pré-executividade, porque para muitos nós teríamos aqui uma objeção. Nós teríamos aqui uma objeção de não executividade, uma impugnação àquele título feito por meio de mera petição. Então não seria propriamente uma exceção no aspecto processual e nem de pré-executividade, mas mais uma objeção, mais uma, como se fosse uma impugnação à execuibilidade daquele título, tendo em vista algum vício formal ou algum problema no débito que está sendo cobrado. Então é muito comum nós analisarmos, ao estudarmos a matéria, nós encontrarmos outros nomes, como objeção de não executividade, objeção de pré-executividade, ou simplesmente impugnação, ou até mesmo petição, né? Às vezes o contribuinte atravessa uma petição e nem dá um nome, mas apresenta uma defesa que formalmente, ou melhor, que estruturalmente, que substancialmente equivale em tudo e por tudo ao que a gente considera uma exceção de pré-executividade. Então esse é um tema importante. A exceção de pré-executividade é uma defesa apresentada por meio de petição nos autos da própria execução fiscal. E por que isso se tornou relevante? E por que nós temos esse meio de defesa nos autos da própria execução fiscal? Vejam que a Lei de Execução Fiscal é a Lei 6.830 de 1980 e ela exige como requisito para se defender na execução fiscal, ela exige como requisito a garantia do juízo. Então vejam que para você se defender numa execução fiscal, você precisa garantir o juízo, por meio de um depósito, por meio de uma fiança bancária, de um seguro-garantia, ou da penhora de bens suficientes para satisfazer aquela dívida. E vejam que nem sempre o executado possui esses bens. E mais do que isso, muitas vezes a gente pode se deparar com uma situação em que, embora o devedor possua bens, nós estejamos diante de uma situação em que o título é manifestamente ilegal, inconstitucional, o tributo cobrado, ou em que há ali um vício formal patente, evidente, que pode ser analisado de ofício pelo magistrado. Esse é o espaço no qual surge a exceção de pré-executividade para se impugnar aqueles títulos nos quais há um evidente vício de forma ou um problema de conteúdo no que diz respeito àquela dívida cobrada. Então vamos imaginar que a Fazenda Pública está cobrando um tributo inconstitucional. Então é uma matéria que poderia ser analisada de ofício pelo magistrado, então nada impede que o devedor atravesse uma petição dizendo, olha, esse tributo é inconstitucional, não poderia ser cobrado. Já houve inclusive uma decisão do Supremo Tribunal Federal proferida em repercussão geral reconhecendo essa inconstitucionalidade. Essa dívida já deveria ter sido cancelada de ofício pela Fazenda Pública. Então estou fazendo uma petição aqui, apresentando uma petição pedindo para que seja cancelado esse débito. Então vejam que seria muito gravoso exigir do executado que tivesse que garantir o juízo para alegar uma condição da ação, a falta de uma condição da ação, de um pressuposto processual, de um vício formal ou de um problema de fundo substancial relativo ao próprio título executado. Então é neste contexto que surge a exceção de pré-executividade. Lá no passado, ela surge em determinadas situações nas quais havia execuções em curso, não em matéria tributária, né, não era de matéria tributária nem execução fiscal, mas execuções em curso, lá no passado, nas quais se cobravam dívidas que estavam lastreadas em um título que era manifestamente e conhecidamente falso. Então, considerou-se à época que seria muito gravoso ao devedor ter que garantir o juízo para alegar uma ilegalidade, para alegar um vício daquele título que era flagrante, que era evidente, que inclusive era de conhecimento público e notório. Então vejam que a exceção de pré-executividade, para a gente fazer essa primeira abordagem e um resumo do que a gente está tratando aqui, ela é uma defesa incidental na execução. Volta aqui para mim. O que significa dizer que ela é uma defesa incidental na própria execução fiscal? Significa que ela não gera um processo autônomo, um número de processo próprio. Ela é simplesmente uma petição atravessada nos autos da própria execução fiscal. Então a gente volta para o slide, para o item 2 ali, ela é uma alegação por meio de petição. Então basta que eu formule uma petição alegando aquele vício formal ou aquele problema que eu pretendo alegar, né, aquele problema que eu entendo ocorrer para afastar a possibilidade daquele título prosseguir, daquela dívida ser cobrada. E com isso ela não necessita garantia do juízo. E aqui talvez resida o principal espaço para exceção de pré-executividade. Porque vejam, se eu quiser garantir o juízo e embargar a execução, ok, eu não preciso de exceção de pré-executividade. Agora, eu recebo uma citação, verifico uma nulidade flagrante, patente, evidente,
eu posso atravessar uma exceção de pré-executividade, uma petição endereçada ao próprio juízo da execução fiscal, que não vai gerar um processo próprio, não vai ser distribuída, ela vai ser endereçada aos próprios autos da execução, alegando aquela matéria que eu entendo que obste, né, que afaste a possibilidade de cobrança daquela dívida. Então, não necessita de garantia do juízo, mas, em regra, ela também não suspende a execução. A execução vai tramitar e aí, eventualmente, pode ocorrer a penhora, pode haver atos constritivos praticados contra o devedor. Mas, na prática, quando se tem essa petição, se o processo vai concluso ao juiz, pode ser que o juiz suspenda ou por hora, analise a questão antes de efetuar a penhora, embora, em regra, se a gente fosse afirmar de maneira geral, ela não suspende a execução. Na teoria. Na prática, às vezes suspende porque você tem atos ou determinações do juiz que acabam sendo feitos apenas após a análise daquela petição. Mas a regra é, a exceção de pré-executividade não suspende a execução fiscal. Vejam que ela é recorrível tanto por meio de agravo quanto por meio de petição. Se o juiz rejeita a exceção de pré-executividade, o contribuinte vai ter que interpor agravo ao tribunal. Se o juiz rejeita em parte e acolhe em parte, tanto o contribuinte quanto a Fazenda podem interpor agravo. Se o juiz acolhe a exceção e julga extinta a execução fiscal, aí o recurso cabível para a Fazenda Pública seria a apelação. Um outro detalhe importante da exceção de pré-executividade é que não há custas na Justiça Federal para se opor, para se apresentar essa petição de exceção de pré-executividade. Então, todas essas características fazem que a exceção de pré-executividade tenha se tornado a defesa mais comum na execução fiscal. Talvez seja a petição mais comum na execução fiscal, quando a gente analisa sob a ótica do devedor, é a petição da exceção de pré-executividade. É muito comum que ela seja apresentada praticamente em todos os processos, ou em quase todos os processos de execução fiscal, em que o devedor não pretende embargar e está representado por um advogado. Ele sempre vai tentar verificar se há alguma nulidade, se há uma decadência, se há uma prescrição e atravessar uma petição para alegar essa nulidade ou esse vício do título ou esse problema relativo à dívida que está sendo cobrada. Então, a defesa mais comum, na exceção, ela é muito mais comum, por exemplo, do que os embargos de execução, porque nem sempre os contribuintes têm a possibilidade de garantir o juízo, nem sempre os contribuintes podem apresentar embargos de execução, mas a exceção já é apresentada muitas vezes de plano. Então, bastante comum, bastante usual na execução fiscal.